Olá! Este é um vídeo para aqueles que estão ansiosos pelo início do Campeonato Brasileiro. A competição vai reunir 20 times, alguns chegam com tudo, como o Atlético do Paraná, Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio e Palmeiras. Mas também há times que deixaram o torcedor na dúvida. Apenas um time trocou de técnico até agora, o Cruzeiro, que agora é comandado pelo português Pepa. Entre os times que estão em alta, destacamos o América Mineiro, que mesmo sendo vice-campeão mineiro, chega bem. O Atlético Paranaense é o único invicto entre os tempos da Série A e tem pela frente a terceira fase da Copa do Brasil. Já o Fortaleza, pentacampeão cearense, está goleando na Sul-Americana. O Fluminense está empolgando com o dinizismo e o Grêmio, de volta à Série A, já conquistado o Campeonato Gaúcho. Por outro lado, algumas vezes estão na baixa. O Botafogo foi eliminado na fase final do Carioca, mas conseguiu garantir uma vaga na Copa do Brasil em 2024. O Coritiba teve uma queda de desempenho na reta final da primeira fase do estadual e foi eliminado nas quartas de final. Já o Cruzeiro, de volta à Série A, está passando por uma fase complicada. Por isso, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro, inscreva-se no nosso canal. Iremos trazer as principais notícias e análises sobre a competição. Flamengo, uma série de derrotas, incluindo uma derrota humilhante na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para o rival Fluminense, pressionou o Flamengo e o técnico Vitor Pereira. O péssimo início de ano do Flamengo inclui ainda uma derrota para o Palmeiras na Supercopa e uma derrota para o Alcas na estreia na Libertadores, e o clube entra no Brasileirão em péssima posição. Santos, a saída precoce do Santos do Campeonato Paulista mostrou as dificuldades do clube neste início de temporada. A seleção vem avançando na Copa do Brasil, avançando para a terceira fase, e iniciou sua campanha na Sul-Americana com uma vitória disputada sobre o Blooming, da Bolívia. Vasco. O Vasco voltou à Série A, mas o clube ainda não se firmou nesta temporada. Foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais do Carioca e depois perdeu para o ABC na Copa do Brasil, aumentando as preocupações com o desempenho do time no Brasileirão. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conquistou o Campeonato Mineiro e passou pelas eliminatórias da Libertadores, mas perdeu na estreia na fase de grupos contra o Libertad. O técnico do clube, Coudet, pode sair em breve, aumentando a incerteza em torno da equipe. Bahia. A conquista do Campeonato Baiano foi um alívio para o Bahia, que não conseguiu passar da fase de grupos da Copa do Nordeste. O clube está na terceira fase da Copa do Brasil, mas a reformulação do time nesta temporada deixa dúvidas sobre seu desempenho no Brasileirão. Bragantino. Apesar de chegar às semifinais do Campeonato Paulista, o Bragantino perdeu na segunda fase da Copa do Brasil para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Começou a Sul-Americana com uma vitória sobre o Taquaripara e já contratou novos jogadores, como Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro. Corinthians. O Corinthians teve um início forte na Libertadores, derrotando o Liverpool, mas a derrota para o Ituano nas quartas de final do Paulista deixou os torcedores inseguros. Apesar de apenas 2 derrotas nesta temporada, o técnico Fernando Lázaro ainda não convenceu os torcedores da força do time. Cuiabá. O Cuiabá conquistou o campeonato estadual invicto, mas foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pelo São Raimundo de Roraima e perdeu na semifinal da Copa Verde para o Goiás, deixando dúvidas sobre seu desempenho no Brasileirão. Goiás. O Goiás perdeu a final do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense e foi eliminado pelo Águia de Marabá na segunda fase da Copa do Brasil. Começou a campanha na Sul-Americana com um empate contra o Independiente Santa Fé e enfrentará o Paysandu na final da Copa Verde, mas a temporada deixa dúvidas sobre o desempenho no Brasileirão. Internacional. Apesar de apenas uma derrota em 14 jogos, o Internacional ainda não conquistou sucesso nesta temporada, sendo eliminado das semifinais do Gauchão pelo Caxias e empatando na estreia da Libertadores contra o Independiente Medellín. Seu desempenho no Brasileirão segue incerto. São Paulo.
A vitória do São Paulo sobre o Tigre na estreia na Sul-Americana foi um alívio depois de ser eliminado pelo Água Santa nas quartas de final do Paulista, mas a forma deixa os torcedores incertos sobre o desempenho no Brasileirão. Inscreva-se no nosso canal. Iremos trazer as principais notícias e análises sobre a competição. Ative o sino de notificações e não perca nenhum conteúdo.